Daniel, capítulo 3, verso 28, diz assim a poderosa palavra do Senhor. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, pode ficar sentado mesmo. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor nesse momento a Tua palavra. Não é a palavra do pastor, não é a minha, mas é a Tua santa e poderosa palavra. A palavra que o Senhor zela por ela 24 horas para que ela se cumpra. Pai, que essa palavra venha a ser ministrada hoje, meu bom Deus, com autoridade e ousadia, em nome de Jesus. Que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito a falar conosco, Pai. Fala conosco, Deus, nos ensina, nos exorta, Pai. Fala, meu bom Deus, de uma maneira sobrenatural, para que a Tua palavra entre não no nosso coração, porque o coração é enganoso, mas entre no nosso espírito, Pai, que comunica com o Teu Espírito, para que haja transformação em nome de Jesus, Pai, porque nós queremos andar segundo a Tua palavra, porque na Tua palavra nós encontramos descanso, nós encontramos vitória, nós encontramos a salvação. Te agradecemos por essa palavra em nome de Jesus. E quem crê diz? Amém. Salva de palmas para o Senhor Jesus. Meus irmãos, quando a gente lê essa palavra, parece que é tudo lindo, maravilhoso, né? Porque você, quando lê essa palavra, eu não sei se a sua imaginação, geralmente isso acontece muito com quem gosta de ler. Quem gosta de ler? Pensei que eu ia ficar sozinho aqui. Quem gosta de ler? Amém? Quem gosta de ler, quando começa a ler um livro, viaja no livro. Amém? Não é verdade, Estela? O que acontece quando a gente começa a ler? Aquelas palavras, elas começam a desfilar na nossa mente. A gente consegue viajar, a gente consegue imaginar. Para mim, nada é tão gostoso quanto a leitura de um livro. Mas esse livro, que é a palavra de Deus, quando a gente começa a ler, a gente permite o Espírito Santo revelar a situação, é uma situação muito dolorosa. Porque só quem vive uma situação de fornalha sabe o quanto que é doloroso, o quanto que é perigoso. E principalmente quando nós estamos tentando acertar, fazer as coisas certas, segundo o Senhor pede para nós. Veja bem, talvez você esteja passando por uma situação de fornalha hoje na sua vida. Talvez essa fornalha ela esteja muito quente, mas você pode ter certeza absoluta que se Deus permitiu você entrar nessa fornalha é porque Ele tem projeto para você após essa fornalha. Porque toda fornalha, ela tem um momento de começo, ela tem um começo, um meio, mas tem também um fim. Eu quero profetizar que essa fornalha que você está vivendo, ela já está chegando ao seu fim na autoridade do nome do Senhor Jesus. E se você quer, receba e diga amém. Meus irmãos, essas pessoas, eles foram levados para uma fornalha, não porque eles estavam fazendo coisas erradas. Você já parou para pensar sobre isso? Que os nossos irmãos, como era o nome dos nossos irmãos? Não era esse o nome não, esse é o nome babilônico dele. Esse não era o nome deles, o nome deles era Ananias, quem lembra? Misael e Azarias. Quais eram os nomes? Olha, o inimigo, ele quer tirar de nós, presta bastante atenção nisso, o inimigo quer tirar a sua identidade. Sabia disso? O inimigo quer trocar o seu nome. O inimigo quer confundir a sua vida. Ele quer olhar para você e quer fazer você acreditar que para você não tem mais jeito. Ele quer fazer você acreditar que o seu Deus não é um Deus poderoso, que o seu Deus não vai entrar no momento da sua necessidade, da sua dificuldade.
O inimigo ele quer te confundir de tal forma a colocar ídolos diante de você, e nós estamos numa terra de ídolos, onde o maior deles, como é que se chama? Mamon, dólar. Se chama mamon e dólar. Jesus estava pregando para as pessoas e de repente ele faz uma ministração e diz assim: existe só um outro Deus, esse Deus eu quero destacar, que é um Deus com letra minúscula. Existe um só Deus que se compara ao verdadeiro Deus com letra maiúscula. E o nome desse Deus é Mamon. O que significa Mamon? Dinheiro. Mamon é riquezas. Todas as riquezas, elas são uma forma de Deus. Culto ao corpo é uma forma de Deus. Sabe esse pessoal que vai para a academia e passa 8, 10, 12 horas lá? Sabe esse pessoal que vai para o trabalho, passa 10, 12, 14 horas? Quarta-feira, dia de oração. O que nós estamos estudando na oração? Desculpa, não. É dia de estudo bíblico. O que nós estamos estudando nos estudos bíblicos? Que a gente tem que orar sem cessar. O poder da oração. Mas aí a pessoa, ela está tão envolvida com a situação do mundo. Veja bem, você não está envolvido com coisas erradas. Você não está envolvido com drogas, você não está envolvido com bandidagem, você está trabalhando. O inimigo quer confundir. E ele confunde a pessoa na identidade, mudando o nome dela e mudando os conceitos. Mas eu não estou fazendo nada de errado, eu estou trabalhando para sustentar a minha casa. Mas quando a gente muda os conceitos, quando a gente entra nessa história de Satanás, nós estamos abrindo brechas para que o inimigo trabalhe nas coisas que nós entendemos ser certas, para nos afastar das coisas que são sobrenaturais e levam para o céu. Meu Deus. O inimigo ele não vai colocar na sua frente, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, eu falo, você que é homem de Deus. O inimigo sabe que não vai te derrubar com outra mulher, sabe que você é fiel, sabe que você entende o sacerdócio do lar, viu, Rubens? O inimigo, ele não vai colocar situações escancaradas diante das nossas vistas. Diga para o seu irmão assim: Satanás não usa rabo. Satanás não usa rabo. Satanás não usa chifre. Isso também é para nos enganar. Porque tudo que Satanás apresenta para nós vem sempre com uma beleza, uma formosura exterior. Algo que nós podemos, com o nosso intelecto, dizer assim: é por causa disso, é justo, é justificável. Achar até que é de Deus. Achar, inclusive, que é de Deus. Satanás confunde. Tem tantas igrejas hoje em dia sendo montadas, distorcendo completamente a palavra poderosa do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz assim: ai daquele que diz certo ser o errado e o errado ser certo. Estou aqui essa noite como sendo profeta do Senhor para dizer que as coisas se alinham novamente na sua vida. O certo é certo e o errado é errado. Vou repetir, estou aqui como profeta do Senhor para profetizar que a partir de hoje as coisas se alinham. Certo é certo e errado é errado. Não segundo as questões do mundo, não segundo o ensinamento do mundo, mas segundo a poderosa palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quem recebe diz amém. Amém. O inimigo não vai te confundir com coisas grandes e escancaradas. Ele vai colocar diante de você situações que você com a sua mente vai tentar justificar, com o seu intelecto. Não, eu estou fazendo por uma razão justa, eu estou trabalhando. Olha, meu irmão, Deus é Deus tão poderoso que Ele pega qualquer situação em que você se encontra, qualquer situação de maldição, qualquer situação difícil, e transforma essa situação em bênção, se nós permitirmos e entendermos que nós devemos colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar. Como eu disse, nas quartas-feiras nós estamos estudando a palavra do Senhor. Nós estamos estudando atualmente sobre a oração, sobre o poder da oração. E o tema de abertura deste estudo é um versículo que os irmãos que estão lá guardou. Qual é esse versículo? Não me deixa com vergonha. Orar sem cessar. Sabia que algum irmão ia lembrar. Orar sem cessar. Por que a palavra de Deus nos diz isso? Orar sem cessar. Quando a gente olha para a vida desses três, qual é o nome dos três mesmo? Ananias, Misael e Azarias. Quando a gente olha para a vida desses três, a gente vê homens que viveram um grande milagre. Diga, um grande milagre do Senhor. Não estou falando de milagre pequeno.
Onde você passa por uma gripe, aí alguém vem, ora por você, no outro dia você está bem, você está curado. É milagre? É milagre. Mas estou falando de homens que passaram por uma situação, algumas pessoas, e você pode estar entre essas pessoas, pode dizer assim, pastor, mas o senhor acredita na literalidade dessa palavra? Eu acredito. Pode me chamar de ingênuo, se você quiser, não tem nenhum problema. Pode me chamar do que você quiser, eu estou te dando autorização, mas eu acredito na literalidade dessa palavra. Onde 3 homens, eles foram jogados em uma fornalha extremamente quente. Uma fornalha que, ao olharmos para ela, só de olhar a gente já sente o calor, de longe. Palavra do Senhor, depois você vai chegar na sua casa e vai ler todo o capítulo 3, para você entender. Mas a palavra do Senhor diz que esses homens, eles foram levados por alguns soldados. E ao serem lançados, os soldados que estavam escoltando para que eles de fato fossem jogados na fornalha, esses soldados, eles também morreram. Como é que você pensa que você pode passar por uma situação de milagre no dia a dia, de dificuldade e vencer essa dificuldade, sem estar acompanhado da oração? Oração sem cessar. Pastor, mas o que é oração sem cessar? É ficar na igreja 24 horas por dia? Não! Oração sem cessar é ficar o tempo todo, 24 horas, ligado com o trono do Senhor. Amém. Ligado no terceiro céu. Porque nós estamos tão acostumados às questões do mundo, diárias, às questões que vivemos, as dificuldades, o trabalho, as barreiras, os obstáculos, que nós esquecemos daquele que pode resolver todos os nossos problemas. Não interessa a situação que você está, não interessa a fornalha pela qual você pode estar passando. Deus é o único que pode te tirar de lá definitivamente. Porque com a força do seu braço, você pode até fazer alguma coisa. Você pode até conseguir algum resultado. Mas só quando nós de fato não temos mais aonde recorrer, é que nós entendemos que Deus é Deus poderoso, Ele é Senhor dos exércitos, e isso significa que Ele está em todas as batalhas. Amém. Mas não é todas as batalhas para quem não crê. Porque quem não crê, na maioria das vezes, não chama Deus para estar com Ele numa dificuldade. Na maioria das vezes nós corremos em direção aos médicos, o que não é errado, não me entenda mal. Mas nós, antes de irmos ao médico, nós precisamos antes parar, refletir, orar, buscar a presença. Lembra do que eu preguei aqui algumas semanas atrás? Que o Senhor, Ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. E como é que nós entramos na presença de Deus? Nós precisamos estar aqui na igreja, nós precisamos de uma música ao fundo, nós precisamos de um pastor para estar intercedendo por nós, a nossa esposa, ou o esposo intercedendo pela esposa. Nós não precisamos de nada disso. Porque, como eu disse, nós não vivemos num tempo de religiosidade. A religiosidade coloca uma barreira entre eu e o nosso Deus, entre você e o nosso Deus. Nós mantemos 24 horas de oração, orais sem cessar. Quando nós entendemos que, independentemente do que estamos fazendo durante o dia, nós sempre temos tempo para bater papo com o nosso Deus, para conversar com o nosso Deus. Conversar com um Deus que é um Pai amoroso e que está aqui, exatamente aí do seu lado. 24 horas por dia para te ajudar em tudo que você necessitar. Veja bem, Deus não promete em momento nenhum te livrar de uma situação difícil, mas em cada dificuldade que você passar, Ele ali estará com você, te dando a mão, e quem crê, recebe em nome de Jesus. Pastor, me fala alguma situação, me mostra alguma situação mais prática para que eu possa entender. Noé estava passando por uma dificuldade muito grande. Imagina, você viver num tempo onde é só você, sua esposa e os seus meninos que creem em Deus. Ninguém mais crê em Deus. Deus, Ele se vira a Noé e diz assim: Noé, você vai construir uma arca porque eu vou mandar chuva e vou acabar com a raça humana. Vou começar tudo de novo. Algumas pessoas, ao ler esse texto, encontram lá uma palavrinha e diz assim: Deus se arrependeu de ter feito o homem. Isso é um entendimento muito raso, é a pessoa que não entende a palavra de Deus. Porque tudo que Deus faz, Ele já sabe fazendo qual vai ser a conclusão, o resultado final. Quando na palavra Ele diz que Ele se arrependeu, que o Senhor se arrependeu, na verdade Ele está dizendo assim: Deus resolveu fazer de novo. Porque o nosso Deus não é homem para se arrepender de absolutamente nada. Isso é coisa de nós, homens. Nós hoje dizemos que sim, amanhã talvez. Mas o nosso Deus, uma vez que faz,
está feito, pronto e acabou. Sabe por que é imutável? Porque ele é perfeito em todas as suas decisões. Você é filho de um Deus perfeito. Quando você se olhar no espelho, você pode ter certeza absoluta, viu, Jonas? Que você é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Aleluia. E por ele ser perfeito, ele diz assim, ser perfeito, porque eu sou perfeito. Hilma, o Senhor te diz, ser perfeito, porque eu sou perfeito. Porque você é bom ou não, é porque ele sabe o DNA que ele colocou em você. Aleluia. Ele sabe e ele é capaz de mudar toda e qualquer situação de desvantagem. Creia nisso. Todo esse desafio que você está passando é momentâneo e vai servir para a glória e para a exaltação do nome do Deus vivo. Amém? Em nome de Jesus. Carregue a presença, Hilma, dentro de você, que a recompensa virá. Porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, meus irmãos? Estava lá, então, Noé passando por uma situação. E o Senhor disse para ele assim, Noé, construa a arca. E o Senhor passa todas as medidas da arca para Noé. Deus diz exatamente o que ele tem que fazer. Sabe qual foi a atitude de Noé? A atitude de Noé foi uma que nós precisamos aprender. Hoje nós passamos, aliás, quarta-feira nós passamos por uma palavra que diz que o homem tem dura cerviz, é cabeça dura. Nós sabemos que precisamos obedecer a palavra. Quem sabe que precisa obedecer a palavra? Porque quando nós obedecemos, nós temos vitória. Quem sabe que nós precisamos obedecer? A nossa diferença entre Noé é que Noé obedeceu. Nunca havia caído chuva na terra antes. Nunca havia tido um alagamento. Nunca havia tido um transbordo de um rio. Mas ele resolveu crer e obedecer. Fez exatamente o que Deus mandou, mesmo sem saber qual era o resultado daquilo. Meu irmão, presta atenção. A partir do momento que eu entendo a palavra de Deus e que eu coloco essa palavra em prática sem questionar, sabe qual foi um dos maiores pecados de Lúcifer? É justamente questionar. Porque toda pessoa que é rebelde é questionadora. Meu Deus. Toda pessoa que se levanta, seja contra um pastor para começar a falar mal, seja contra um ministério, toda pessoa que é rebelde, ela é questionadora. Sabe qual que é o maior problema do questionador? Vou te lembrar, presta atenção. Daqui a pouco a gente volta em Noé. Quando a serpente se dirigiu a Eva, sabe o que a serpente fez? Questionamentos. Então quer dizer que você não pode comer de nada nesse jardim aqui, porque senão você vai morrer. Não. Não foi isso que Deus me disse, não. Deus disse que eu não posso pegar nessa fruta, que eu não posso morder nessa fruta. Nada! Não, para com isso. Para com isso, não é nada disso não. Você pode comer sim. Sabe por que Deus disse para você não fazer isso? Porque se você fizer, você vai se tornar igual a ele. Presta atenção, todo questionador, todo rebelde é mentiroso também. Todo questionador, todo rebelde tem espírito de Jezabel, espírito de confusão. Por isso eu estou te dizendo essa noite, que se por acaso você questiona demais a palavra de Deus, você tem que orar repreendendo esse espírito maligno que está tentando confundir a sua cabeça. O espírito de confusão, o espírito de Jezabel, o espírito de questionamento, o espírito de rebeldia vai sempre tentar colocar dúvidas na sua cabeça, questionamentos e interrogações. Porque quando você começa a interrogar, significa que você não crê. E quem crê não vê a glória de Deus. Quem não crê não vê a glória de Deus. Perde o foco. Noé, ele seguiu passo a passo. E Deus dizia assim, prega para esse povo. Prega para esse povo que vai chover, que vai cair uma tempestade. Começa a falar. Pessoas passavam, perguntavam, Noé, o que você está fazendo? Estou construindo uma arca. Para que uma arca? Porque Deus disse que vai alagar tudo isso aqui. O que é alagar? Como assim? Ele falou que vai mandar chuva do céu. O que é chuva do céu? Aí Noé não sabia explicar, porque até então nunca tinha chovido. A palavra do Senhor diz que às noites caía uma neblina que molhava, que regava as plantas. Uma garoa. Sereno.
E era essa água que eles conheciam que caía do céu. Mas Noé, mesmo em meio a tantas situações contrárias, ele resolveu acreditar a essa voz. Dar crédito a essa voz, a voz de Deus. Hoje nós temos a palavra revelada. Isso significa que para ela ser escrita, ela passou já na mão de mais de 40 autores, homens, escreveram essa palavra por mais de 1.500 anos. Essa palavra, ela foi compilada até chegar nessa compilação que nós temos hoje. Nós temos essa facilidade, mas muitas vezes nós não vemos esses milagres que aqui estão ditos, aqui estão descritos. Aí você pode me dizer assim, pastor, mas se a gente não vê, como é que a gente vai ter certeza que era assim? Meu irmão, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. A fé é justamente você crer naquilo que você não pode ver. É você crer em aquilo que não pode ser provado, que não pode ser pegado. Aquilo que não se materializa. O nosso desafio hoje é diferente do desafio desse povo antigo. O nosso desafio hoje é permanecermos na fé, crendo em coisas que nós não vemos. Nós apenas acreditamos. Como que nós acreditamos? É pela fé. É um círculo virtuoso, onde a gente nunca sai do lugar, a não ser pela fé, crendo que essa palavra de fato se cumprirá. O nosso desafio hoje é justamente isso. Nos nossos dias a gente não vê mais mar se abrindo. A gente não vê mais pessoas sendo lançadas em fornalhas de fogo, até agora. Porque esses dias estão próximos e acontecerão de novo. A palavra do Senhor diz que somente será salvo aquele que se permanecer fiel até o fim. Permanecer fiel, crendo nessa palavra. Meus irmãos, eu te desafio nessa noite a permanecer fiel, crendo nessa palavra. Mesmo que as coisas não aconteçam, permaneça crendo, porque a palavra diz que o meu justo viverá pela fé. Quero profetizar aqui essa noite que você é justo em Cristo Jesus. Você é justificado em Cristo Jesus. E quem crê, recebe. E quem crê, vive milagre. Amém. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Já parou para pensar? Deus deixa tudo mastigado, fácil. É só ler, deixar o Espírito Santo ministrar ao nosso espírito e fazer aquilo que a palavra diz que devemos fazer. E eu quero te chamar a atenção para algumas situações nesse texto. Abra lá em Daniel 3, se for possível para você. Daniel 3. Olha, acho que o Gui não tem preparado, mas vamos acompanhar na palavra, na Bíblia. Daniel 3. Lembrando que nós estamos seguindo agora o padrão de algumas igrejas norte-americanas. O pastor Sidney até ajuda nessas igrejas, é mais ou menos 4 horas e meia, 5 horas de culto. Então, Gui, a partir de hoje, você pode me mostrar o tempo a partir de 2 horas e 20. Meu Deus! Da ministração. Amém? Aleluia. Não é, pastor Sidney? 4 horas e meia de culto, né? E o povo no fogo o tempo todo, né? Na bênção. É isso que nós precisamos para a igreja brasileira. Quero entrar na presença de Deus sem pressa de sair de lá. Amém? Glória a Deus. Olha lá, começa no verso 1 para a gente acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados, 30 metros de altura mais ou menos e 3 metros de largura. Levantou no campo de Durã, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E ele se inspirado nesse sonho, né, que você conhece também, que ele teve um sonho e ele pediu para que dessem a revelação para ele, para Daniel, amigo desses 3. E o interessante é que o desafio não é assim tão simples não dar a revelação do sonho. Ele só ia acreditar que a pessoa tinha a revelação quem antes contasse o sonho para ele. É uma coisa de louco, né? Se Deus não está na história, as coisas não acontecem. Mas se Deus está na história, não tem coisas impossíveis que o nosso Deus não seja capaz de fazer. Creia no impossível de Deus. Você que nessa noite está aqui buscando o impossível de Deus, receba o impossível de Deus pela fé, porque Ele, somente Ele, é capaz de fazer. Amém? Então,
Deus dá um sonho para Nabucodonosor e nesse sonho ele vê uma estátua gigante cuja cabeça era de ouro. Você conhece a história? O tronco era de prata, a parte do abdômen era de bronze e as pernas de ferro, até no começo, meio dos pés de ferro, e da metade da frente do pé dessa estátua era de barro. Né? Então, Daniel dá o sonho para ele, dá a revelação, não vou entrar nesse detalhe agora que não é interessante. Então, depois, passado de um tempo, Nabucodonosor, ele, baseado nesse sonho, olha, esse sonho é interessante, porque Daniel disse para ele que a cabeça era de ouro. Ele resolve fazer uma estátua inteira. Quer saber? Eu vou fazer uma estátua inteira. Não é só a cabeça que é de ouro, não. Vou fazer uma estátua inteira de 60 côvados, 30 metros de altura, por 3 de largura, e vai ser uma estátua de ouro. E nessa estátua, todas as vezes, em algumas horas do dia, as pessoas vão ser chamadas, convocadas a adorar essa estátua. Lá no verso 3 diz assim: então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Verso 4. Nisso o arauto apregoava em voz alta, ordenava aos outros, aos povos, nações, homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de músicas, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Ele baixou esse decreto. Olha, das portas para fora da igreja, você vai encontrar pessoas querendo levar, não só você, mas todas as pessoas, a nossa família, a idolatrar coisas. Esse rei, ele fez uma estátua de ouro porque naquela época era muito comum isso. Os grandes reis, eles levantavam essas estátuas e eles se auto-intitulavam deuses. Por quê? Porque eles tinham o poder da vida e da morte na mão. Eles decidiam quem vivia, quem morria, e eles decidiam quem ganhava e quem perdia. Isso é quase um deus. Então ele levantou e disse: toda vez que vocês ouvirem todos esses sons, som de comemoração, de festa, veja só coisas boas. As pessoas vão se chegar a essa imagem e vão adorar essa imagem. No momento que ouvirdes o som da trombeta. E verso 6, qualquer que não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Olha, o mundo quer que nós venhamos a idolatrar as coisas do mundo. Eu vou falar uma, duas e você vai me falar mais. O mundo manda que nós adoremos o trabalho. Tem muitas pessoas idolatrando trabalho. Não vem no estudo bíblico. Por quê? Porque eu estou trabalhando. O motivo é justo. O motivo é bom. Será? Porque quem que dá força para que nós possamos estar trabalhando? É o nosso Deus ou essa força vem de nós mesmos? Nós precisamos parar nessa terra de idolatrar trabalho. Porque o nosso Deus, ele é poderoso e capaz de nos dar muito além daquilo que nós somos capazes de pedir. A palavra do Senhor diz que ele sabe quais são as nossas necessidades, todas elas. Olha, meu irmão, se a partir de hoje você entender o poder dessa palavra, toda quarta-feira você estará aqui comigo, se aprofundando, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a única coisa, mais uma vez, que te dá vitória sobre toda e qualquer situação. O inimigo, ele se levanta contra a sua vida. Se você se levantar e dizer para ele que ele tem que cair porque você é bom, porque você é honesto, porque você é trabalhador, porque você faz as coisas certas, sabe o que ele vai fazer? Ele vai rir da minha e da sua cara. Agora, se você se levantar na autoridade do nome do Senhor Jesus, como um guerreiro, como um sacerdote, estou falando para você que é homem, como um homem decidido e posicionado em Deus, você que é mulher, que é ajudadora, que sabe o seu papel dentro de casa, que é levantar o seu homem, que é ajudar o seu marido, ajudar principalmente a ensinar para os seus filhos sobre a palavra de Deus. Deu domingo. Domingo é dia do Senhor. Hoje é dia do Senhor. Aconteça o que acontecer. Deu o horário do culto, eu paro o que eu estou fazendo, mas eu vou para o culto. Se você for a mulher sábia da palavra da Bíblia, você pode ter certeza que você vai ter uma casa sempre abençoada, próspera em todas as áreas. Quem recebe diz amém. Amém. Então o inimigo, ele quer levantar ídolos. O dinheiro, o trabalho. O que mais? Quem me ajuda? Culto ao corpo, como eu disse. O que mais? Qual é um outro ídolo que nós temos hoje em dia? Essas pessoas de redes sociais,
que idolatra também a própria família. Própria família. Própria família. Tem gente idolatrando a própria família. Tem gente que idolatra filhos. Muito bem colocado. Qual foi o teste de Abraão? Qual foi o teste de Abraão? Entregar o próprio filho. Por quê? Abraão queria tanto, me perdoa, Abraão queria tanto um filho, que em determinado momento da vida dele, ele começou a idolatrar esse filho. Deus não faz nada sem propósito. Sabe esse momento que você está passando de dificuldade, de luta? Sabe esse momento que você está passando de fornalha? É para que você jogue por terra todos os ídolos da sua vida. Inclusive esposas ou ex-esposas. Inclusive filhos. Nada pode estar entre você e a presença do Senhor. Porque se tiver, Deus arranca. Deus te pede. E se você não entregar, Ele arranca. Porque se você entregar, Ele não tira, Ele devolve. Sabia disso? Tudo aquilo que Deus pede e nós retemos, Ele arranca. Mas tudo aquilo que Deus pede e de bom grado nós entregamos, Ele devolve. Sabia disso? Ele devolve. Porque a única coisa que Ele quer saber é onde está o seu coração. Feche seus olhos nessa noite. Coloque sua mão no seu coração. E pergunta para o Espírito Santo: Senhor, qual é o meu ídolo? O que é que eu preciso te entregar essa noite? Para que eu tenha mais da tua presença. Para que eu tenha mais da intimidade contigo. O que que eu preciso? O Espírito Santo vai te revelar. Em nome de Jesus. Apenas esteja disposto a dizer sim quando Ele te mostrar. Porque a única coisa que Ele mais deseja é ter você 100% na presença dEle. Mais nada. Deus não se interessa por mais nada. Pastor, me prova. Me prova que Deus não se interessa por mais nada. Volte aí em Daniel capítulo 1. Diz assim, no verso 1: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou Jerusalém. Nós estamos falando aqui sobre a diáspora, tá? Sobre o cativeiro do povo de Israel imposto pela Babilônia. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Entregou quem? O rei de Judá. Para quem? Para Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor? Era o rei da Babilônia. Só para ver se você está prestando atenção. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E alguns dos utensílios da casa de Deus. Se te diz alguma coisa ou não? Deus entregou a Nabucodonosor, um homem, que foi usado por ele mesmo. Deus entregou ao rei inimigo alguns utensílios da casa do pastor Cláudio. Foi isso que está escrito aí? Não. Deus entregou ao rei Nabucodonosor alguns utensílios da casa do pastor Sidney. Foi isso que está escrito aí? Não. Ele entregou alguns utensílios da sua casa. O que eu entendo com essa palavra? Eu entendo que Deus não está nem aí para coisas. Nós precisamos colocar o foco naquilo que de verdade interessa, que são pessoas. O reino de Deus não se move baseado em coisas. Talvez pode ser uma revelação para você, mas o reino de Deus só se move baseado em pessoas. Jesus não morreu na cruz do Calvário para salvar bens, pertences, patrimônio. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar pessoas. Deus não está nem aí com os utensílios da própria casa dele. Mas para provar que ele ainda permanece no controle e só leva aquilo que ele permite, está escrito assim: o Senhor lhe entregou, não foi Nabucodonosor que tomou. O Senhor lhe entregou nas mãos alguns dos utensílios da sua casa, da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Ele tirou da casa do Senhor e levou para a casa do Deus estranho. Deus de letra minúscula. Isso te diz alguma coisa?
Deus ainda permanece no controle, porque tudo aquilo que está acontecendo na sua vida ainda está acontecendo debaixo do controle do Senhor. Amém. Abra no livro de Jó, para você entender. Você vai começar a entender cada vez mais as dificuldades, os desafios da sua vida. Livro de Jó, você vai ter que voltar para a esquerda. Amém? Abra no livro, para você ver que Deus, ele estabelece limites. Jó, capítulo 1. Olha que interessante. A partir do verso 6. Diz assim a palavra. Num dia, quem encontrou, diga amém. Amém. Para todos acompanharem. Amém, Ju. Misericórdia. 1:6. 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deixa eu te dar uma revelação nessa palavra. Estava lá Satanás passeando. Para aí, parará, que dia bonito e tudo. Deixa eu ir reunir lá com o Senhor para ver qual é. E Satanás, ele se apresenta junto com os outros anjos. E Satanás não vem falando sobre a vida de ninguém. Satanás não vem questionando a Deus sobre a vida de ninguém. Vem cá, Fábio, me ajuda aqui. Você vai fazer o papel de Deus agora. Amém? Aí, você vai falar assim comigo. Já viu lá o meu servo Jó? De onde vem, Satanás? Tô vindo aí, tô passeando, tô rodeando a terra, tô vendo as coisas e tal. Você observou o meu servo Jó? Quem? Meu servo Jó? Sei. Aquele que o Senhor abençoa. Sim. E tal. Tô sabendo dele. É digno. O quê? Ele é digno. Não. Você tá enganado. Não. Ele sabe por que ele é digno? Porque tudo que ele tem, o Senhor dá para ele. O Senhor não retém a mão absolutamente nada. Se o Senhor começar a segurar as coisas, ele vai começar a te amaldiçoar, vai falar mal do Senhor, ele não vai mais te adorar. Não vai. Jó não vai. Uma salva de palmas pela vida do irmão. O que eu quero te mostrar com isso? Presta atenção. Satanás não veio perguntando sobre a vida de Jó. Sabe quem foi que jogou Jó na fogueira? Foi o próprio Deus. Você está passando por uma fogueira? Você está passando por uma fornalha? É o próprio Deus que está permitindo. Nada acontece na sua vida se não for permissão de Deus. Ou acontece porque Deus manda, ou acontece porque Deus permite. Mas se Ele mandar ou se Ele permitir, Ele mantém a rédea na mão. Nada escapa ao controle do Senhor. Ele está no controle dessa fornalha, em nome de Jesus. Se Ele está apresentando a sua vida para Satanás, é porque Ele sabe que você é capaz de sair dessa. Amém. Glória a Deus. Foi o próprio Deus que chamou a atenção de Satanás. E Jó, sem saber de absolutamente nada. Conhece lá a vida do meu servo, Jó? Caboclo bom, justo, fiel. Mas continuando. Verso 11. Aí vem aquela conversa que você já que já escutou, né? Nós fizemos aqui a dramatização, sem ensaio, inclusive, foi tudo. A gente é bom ator, hein? Fala a verdade, hein? Foi legal. Verso 11 diz assim: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás que não blasfema contra ti e a tua face. Verso 12: disse o Senhor respondendo a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder. Somente, olha Deus estabelecendo limite. Olha Deus estabelecendo limite. Toca em tudo que ele tem. O Senhor não está nem aí para as suas perdas materiais. Porque tudo que você perder para Satanás, ele é capaz de te restituir em dobro. Você não entendeu? Você não deu glória a Deus. Você não glorificou. Vou repetir. Deus permite
acontecer perdas materiais, porque o que ele se importa de verdade é com pessoas. Deus disse assim: eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Somente contra ele não estenda as suas mãos. E Satanás saiu da presença de Deus. Para quê? Para ir atazanar a vida do homem de Deus. Jó, ele era tão santo, que ele sacrificava a favor dos filhos. De medo. Olha como ele era sacerdote, hein? De medo. Lá no verso 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. Verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e ofertava holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecados os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Você é homem de Deus. Tem homem de Deus aqui nessa casa essa noite? Tem homem de Deus aqui essa noite? Cadê a voz dos profetas dos homens dessa casa? Tem homem de Deus aqui? Posso ouvir um glória a Deus só dos homens? Você está acordando de madrugada para sacrificar pela sua esposa? Você está acordando de madrugada para sacrificar pelos seus filhos, pelas suas filhas? Você está acordando de madrugada e sendo esse sacerdote que a palavra de Deus diz? Porque somente quando nós somos sacerdotes, nós estamos habilitados a vencer grandes desafios, hein? Amém? Abra lá agora rapidamente, eu já preciso caminhar para a direção final, para encerrar. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Diz assim a palavra. Quem encontrou, diga amém. Amém. Encontrou, Ju? Quem não encontrou, diga misericórdia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. É a confirmação de tudo que nós falamos agora. A palavra de Deus, ela funciona assim. Tudo que você encontra como sendo um princípio no Antigo Testamento, você tem que confirmar esse princípio no Novo Testamento. Amém? Todo princípio que você encontrar no Antigo Testamento, você encontra ele também confirmado no Novo Testamento. E a palavra diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não sobreveio nenhuma dificuldade, nenhum desafio, nenhum problema, nenhuma fornalha de fogo ardente que seja sobrenatural. É tudo de ordem natural, é tudo humano. E não permitirá, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ele estabelece limite para o calor da fornalha. Ele não vai permitir que você seja tentado, que você passe por situações de dor, de nãos, de desafios maiores do que a sua capacidade de resistência. Às vezes você pode olhar para a vida de Mesaque, Sadraque e Abdinego, voltando para lá agora para a gente encerrar, e você fica admirado pela fé desses homens. Sabe por que eles passaram? Sabe por que não está escrito o Cláudio, Jonas e Rubens e Fábio passando por essa situação? Pastor Sidney? É porque nós não agiríamos como agiu Mesaque, Sadraque e Abdinego. Deus sabe escolher. Deus sabe escolher as pessoas devidamente habilitadas, fortalecidas no espírito dele para viver determinada prova. Essa prova que você está vivendo, ela é justa medida do seu espírito. Ela é a justa medida do seu tamanho. Cláudio, quanto você mede? Cláudio, a sua dificuldade, o seu desafio, a sua fornalha, ela tem 1,87 m. Nem 1 milímetro a mais. Hilma, qual é a sua altura? É exatamente a altura do seu desafio. Porque Deus não permite, porque Deus estabeleceu limites. Porque sabe, Ele conhece
a estrutura da filha Hilma. Ele conhece a estrutura do filho Cláudio. Ele conhece a sua estrutura. E o limite do seu desafio é o limite da sua dependência do Senhor. É a dependência que te diz como é que você vai sair dessa situação. Porque se for de você mesmo, você sai de lá queimado. Mas se você estiver cheio da presença, Deus te faz romper em meio às chamas. Sabe por quê? Porque você sobreviverá a esse fogo. Estou profetizando. Você sobreviverá em meio a essa fornalha. O fogo que é de Deus não te queima, mas te leva para um outro nível. Vou profetizar. O fogo que vem de Deus não te queima, mas ele te leva para um outro nível de espiritualidade e presença do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Quero te convidar a se colocar de pé. Creia no poder de Deus. Creia no poder de Deus. Quero te convocar, Guia, apaga as luzes para mim. Quero te convocar nessa noite a aumentar a sua fé nesse poder desse Deus maravilhoso. Igreja não é um lugar de encontro social. Igreja é sim um lugar onde a gente encontra os amigos, onde a gente coloca a conversa em dia, onde a gente bate papo, onde a gente ri, onde a gente brinca, onde a gente dança. Mas igreja é um lugar para vir buscar a presença de Deus. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Você não pode aceitar isso. Essa palavra não é um conto de fadas. Essa palavra não é o conto da carochinha. Essa palavra é a única capaz de transformar a vida de um homem. Olha, eu quero te dizer o seguinte. Deus, Ele não vai te livrar dessa fornalha de fogo ardente. Mas Ele passa nessa fornalha com você. Nabucodonosor mandou jogar os 3 lá. E de repente, ele olha e fica impressionado com uma imagem. Aí ele cutuca em um dos seus governadores e diz, olha lá dentro. O que tem, Nabucodonosor? O que tem, rei? Olha só, quantos homens que nós jogamos lá dentro mesmo? Foram 3. Olha, eu estou vendo 4 e um deles tem a aparência do Filho de Deus. O Filho de Deus está aí, passando nessa fornalha com você. O Filho de Deus, a quem você entregou sua vida, a quem você entregou o seu caminho, a sua jornada, está passando nessa jornada com você. Está passando, está dentro dessa fornalha com você. Talvez você esteja com a sua visão cauterizada pela pressão do momento. Porque todo fogo gera pressão. Fornalha gera pressão, lugar de pressão. Mas o Filho de Deus está passando nessa fornalha com você. Quem recebe diz amém. Feche os seus olhos. Quero ministrar ao seu espírito. Para isso você tem que estar com os seus olhos naturais fechados. Presta atenção. A palavra do Senhor diz que quando essa situação toda acabou, o inimigo, ele teve que declarar que o único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O único Deus, sabe o que essa fornalha vai gerar na sua vida? Ela vai gerar transformação de outras vidas. Porque se nós somos transformados, é porque nós seremos agente de transformação de outras vidas. Se nós somos resgatados, nós precisamos entender que nós somos agentes para resgatar outras vidas. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Amém. Você não foi resgatado para ser simplesmente um egoísta, para esconder essa palavra dentro de você, porque Deus te permite passar diante de pessoas todos os dias ou todas as semanas que necessitam dessa palavra. Não deixa um necessitado embora com fome. Não deixa um necessitado embora com sede. Jesus, em determinado momento, ele disse assim, eu estava batendo a sua porta, eu estava com fome e não me deste pão. Eu estava com sede e não me deste água. Você acha que Jesus está falando de coisas materiais? Jesus falava de coisas materiais ensinando coisas espirituais. Ele estava falando sobre ele mesmo. Porque na palavra está descrita que ele é o pão da vida. Ele é a fonte de águas vivas. Então, Deus vai permitir se apresentar diante de você pessoas para você ter a ousadia, não disse oportunidade, ousadia de pregar a palavra para essas pessoas. Pastor, mas eu não domino a palavra, eu não prego como o Senhor, eu não tenho essa oratória. Você não precisa. Você não precisa. Porque se você abrir a boca, Deus vai encher. Foi essa a promessa que ele fez.
Deus vai encher. Eu estou profetizando. Deus vai te encher. Deus vai te encher. Deus vai te encher na autoridade do nome do Senhor Jesus. Quem recebe diz amém. E a palavra do Senhor diz que ele lançou um decreto, Nabucodonosor, pelo qual todo o povo, nação e língua, que blasfemasse contra o Deus de Isaac, Mesaque e Abdenego, Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele fosse despedaçado, destruído. É exatamente isso que o nosso Deus faz com o inimigo das nossas almas. Ele destrói Satanás. E justamente por saber que ele já está destruído, é que ele se levanta contra mim e contra a sua vida. Porque ele sabe que contra aquele que está do nosso lado ele não pode fazer nada. Mas contra nós ele ainda continua tentando. Sabe por quê? Porque ele não come, ele não bebe, ele não namora, ele não tem família, ele não tem filhos, ele não tem que trabalhar. Ele não precisa trabalhar. A única coisa que ele veio para tentar contra nós, mas ele já está repreendido em nome de Jesus, é matar, roubar e destruir. Diga assim: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Aqui não, Satanás. Aqui não. Aqui tem o Espírito Santo. Bata no seu peito e diz: aqui tem o Espírito Santo. Então, verso 30. O rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Sabe o que essa mensagem me diz, esse texto me diz? Que o fogo, para quem é forjado na fornalha das aflições, como está escrito em Isaías, Deus, ele forja os seus. Onde? Na praia? Nos parques da Disney? Ele forja, será que é lá assistindo filme na Netflix? Será que ele forja os seus nos parques da Universal? É mais uma prova que é Deus, ou ele nos leva, ou ele permite que nós estejamos passando por determinadas situações, determinadas fornalhas. Porque a palavra do Senhor diz em Isaías que ele forja os seus na fornalha das aflições. Olha, meu irmão, quero repetir. Toda fornalha, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. E a sua já passou da metade faz tempo. Não, vou repetir porque talvez você não tenha entendido. A sua fornalha já passou da metade faz tempo. E você sempre anda para trás. Para com isso. Olha para frente. Que o nosso alvo está na nossa frente, não está atrás. Para de olhar para trás, para de olhar para o que passou, porque o que Deus tem para você é promoção. Porque aquele que passa pela fornalha, o que acontece na vida dele é promoção. Deus vai te promover. Deus vai te promover no natural e Deus vai te promover no sobrenatural, no espiritual. Porque o que aconteceu com esses homens depois da fornalha foi promoção. Não resista à fornalha do Senhor. Porque quanto mais você tentar resistir, quanto mais você tentar segurar, mais dolorido será. Mas se você entender o processo, pode ter certeza, já está acabando. Estou profetizando sobre a sua vida. Essa fornalha está acabando. Está vindo promoção aí. Quero te convidar, você que foi tocado pelo Espírito de Deus nessa noite, sai do seu lugar e vira aqui para frente. Eu preciso orar por você. Preciso orar pela sua família, em nome de Jesus, amém? Não faço o convite 2 vezes, hein? Se você sentiu de Deus, saia do seu lugar e venha para cá, que eu quero orar por sua vida.